A apropriação da pedagogia da escola nova na educação brasileira foi composta por diferentes ciclos. Concebida ao mesmo tempo como marco divisor entre velho e novo e como mudança de mentalidade, ambições de temporalidades distintas, inúmeros foram os dispositivos e as ações desenvolvidas para atingir as pretensões expressas pelo movimento. Adotando a distinção entre evento e desenvolvimento para a compreensão da mudança histórica proposta por Marshall Sellins, temos que os eventos se caracterizam por alçar pessoas e criar lugares de instauração do novo, conquistam um lugar próprio a partir dos quais são administradas as relações de poder. Então, pode-se situar num período de 9 anos, de 1926 a 1935, os eventos educacionais com forte conotação renovadora. A agitação de ideias provocada pelo inquérito realizado por Fernando de Azevedo para o jornal Estado de São Paulo, em 1926, teve prosseguimento com ações editoriais, projetou-se nacionalmente por meio do Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, ganhou visibilidade institucional na reforma do Instituto de Educação do Distrito Federal e na elevação da formação de professores ao nível superior, que foi interceptada em 1935, tanto no Distrito Federal quanto no Estado de São Paulo. A presente análise, no entanto, foi elaborada na perspectiva do desenvolvimento da concepção da escola nova no Brasil. E, para tanto, consideramos um período mais amplo e tomamos por base algumas ações destinadas a interferir nas práticas pedagógicas cotidianas. A compreensão do processo de desenvolvimento da concepção de educação renovada se baseia em iniciativas de caráter coletivo, que envolvem grande número de participantes e ocorrem em diferentes instâncias formativas. Nesse âmbito, encontram-se, por exemplo, as organizações curriculares, as disciplinas, a atuação da imprensa periódica e as coleções pedagógicas dedicadas a provocar mudança da mentalidade educacional. Assim, pode-se afirmar que, no período de maior efervescência da renovação pedagógica, as novas práticas foram apresentadas em experiências modelares, produzidas mediante a seleção entre um leque de alternativas possíveis, persistindo, no entanto, tensão entre as novas proposições e as práticas pedagógicas já consolidadas. Esse processo, que se estende além dos eventos simbólicos, se desenvolve em situações formativas institucionalizadas, assentadas na constância, força significativa para traduzir valores em procedimentos. Trata-se, portanto, de compreender como as ideias renovadas se encarnaram em dispositivos dedicados às artes de fazer, seletivamente apropriadas, e estabeleceram modos possíveis de uso numa determinada conjuntura. Com esses objetivos, analisamos a circulação das ideias da escola nova a partir de um tipo específico de usuário, o autor de manuais didáticos destinados aos cursos de formação de professores. Os autores desse tipo de impresso qualificam-se pelo exercício da profissão docente, pela ocupação de posições e pela própria produção bibliográfica com a qual pretendem interferir no sistema. São ex-professores que atuaram na formação de professores e acabam por consolidar áreas de conhecimento formalizadas em currículos e programas de ensino por meio da elaboração de material didático. Nos textos produzidos, atribuem significados para as novas tendências que surgem no cenário intelectual e, por isso, têm influência decisiva no desenvolvimento da cultura pedagógica, contribuindo para que determinadas proposições se tornem hegemônicas. Numa posição intermediária no campo pedagógico, situados entre os teóricos e os professores, os autores de manuais alternam operações táticas e estratégicas provenientes, ora da posição de leitores, ora da tentativa de conformar novas práticas. Num primeiro movimento, são regulados pelo campo doutrinário, quando se apropriam do vocabulário e das expressões em uso, inserindo-se na inovação. No segundo movimento, conjugam operações de leitores e ex-professores e, a partir dessas referências, especificam modos de fazer, configurando um repertório de conhecimento. Essa é uma aposta ambígua, porque os autores não se apresentaram para as concepções teóricas como páginas em branco.
mas se apropriaram delas com táticas de usuários, o que não os impede de produzir material com o objetivo de moldar os procedimentos de seus leitores. Essa tipologia de impressos para uso escolar conjugou interpretação de diferentes autores e, por meio de influência difusa, porém de longa duração, consolidou versões das novas concepções e, por isso, prestam-se ao objetivo de compreender o processo de desenvolvimento das concepções escola-novistas após os eventos que demarcaram sua introdução na educação brasileira. No extenso repertório bibliográfico desse tipo de impressos, foram selecionados para análise 2 autores, Everard Baker-Reuser e Antônio Dávila, e seus respectivos manuais, por meio dos quais pretende-se acompanhar a conformação de valores culturais no período compreendido entre 1934 e 1967. O Manual de Pedagogia Moderna, Teoria e Prática, de autoria de Everard Baker-Reuser, foi publicado em 1934 pela editora Globo de Porto Alegre, teve uma segunda edição em 1936 e uma terceira em 1942, mantendo-se em circulação por pelo menos 8 anos. O Manual Didático Práticas Escolares, de Antônio Dávila, composto por 3 volumes, explicita outra possibilidade de incorporação das concepções da escola nova nas práticas pedagógicas. Produzidos nos anos de 1940, após o período de efervescência das discussões pedagógicas, circulou até 1967, atingindo 11 edições. Mantidos em circulação por longo tempo em edições consecutivas, esses manuais exemplificam a estabilização do ideário renovador, permitem conhecer os sentidos por ele adquiridos e compreender as ações voltadas especificamente para a formação de professores, elemento imprescindível da renovação. Everard Baker-Reuser qualifica-se na página de rosto do Manual de Pedagogia Moderna como presidente da Comissão Nacional de Ensino Primário do Ministério da Educação e Saúde e, no preâmbulo, como ex-professor e interessado nas questões da escola nova, com as quais familiarizou-se por meio de leitura e visita a instituições estrangeiras e cariocas que resultaram em cursos e conferências condensadas no manual. É engenheiro de formação e produziu inúmeras obras educativas. Entre suas realizações, destaca o fato de ter organizado o Museu Central Pedagógico, posto que lhe foi confiado por Fernando de Azevedo, e ter idealizado a Cruzada Pedagógica pela Escola Nova. Ao livro, indicado para uso nas escolas normais e institutos de educação, é atribuída pelo próprio autor e pelo prefaciador a qualidade de versar, sistematizar e expor os fundamentos filosóficos das concepções pedagógicas contemporâneas e de apresentar uma explanação, cito, sóbria e útil das questões práticas. A primeira metade do livro conceitua educação e pedagogia. Descreve as ciências que lhe oferecem apoio para a compreensão da personalidade, dos hábitos, do interesse e do meio, e sua influência no trabalho docente e a educação integral. A segunda metade é dedicada à exposição dos princípios da escola nova, das práticas escola-novistas e das formas de organização do trabalho escolar. Esse tratamento expositivo evidencia, ao final da leitura, que o autor discorda das justificativas da escola nova, mas aceita seus procedimentos. O texto é principalmente uma peça de combate, pois pretende divulgar o que seria a essência da teoria, separando-a, citando, de algumas novidades pedagógicas mais ou menos revolucionárias, de tendência materialista e antirreligiosa. A primeira edição desse manual foi publicada entre a 4ª e a 5ª Conferência Nacional de Educação, período em que o conflito entre os grupos católicos e liberais atingiu maior temperatura. E, nesse embate, Everard Baker-Reuser, católico tardiamente convertido, estabelece, cito, uma sistematização que se propõe a separar o joio do trigo para que a escola nova continue a ser católica e para que a escola católica possa ser nova, segundo a definição de Herrerias. Até a metade do livro, o texto pródigo em adjetivos depreciativos elege seus principais opositores, John Dewey e Anísio Teixeira. Expõe conceitos e exibe o grande volume de leituras do autor. O propósito do livro, segundo o autor, é contribuir para que os professores possam desenvolver
a boa prática da escola, após o conhecimento e a análise de seus principais conceitos, caminho inverso àquele trilhado pelos dirigentes educacionais brasileiros que querem impor autoritariamente métodos a contragosto dos docentes sem realizar trabalho prévio de catequização e, assim, provocam repulsa geral. Nesta perspectiva, Wackhäuser discorda do monopólio do Estado em educação, pois considera que o ensino público não é modelo de qualidade e defende a iniciativa particular, afirmando que o colégio particular é um instrumento de salvação pública. Concorda que a instrução deva ser obrigatória e que compete ao Estado oferecê-la gratuitamente a quem necessitar, e define a escola única como aquela que não sofre quebra de continuidade. Quanto às finalidades educacionais, nega, citando Dewey, que a educação seja, entre aspas, simplesmente a vida ou preparo para a vida, fecha aspas, posições qualificadas como extremistas e bolchevistas. Na concepção do autor, cabe à escola orientar a infância para uma sociedade melhor e não apenas se limitar a refletir e consolidar os erros sociais existentes. A moral religiosa é explicitada também na definição das necessidades de formação do professor, aquele que moldará a personalidade dos alunos, valendo-se de processos científicos e de elementos da psicologia, da sociologia, da antropometria e da sociologia. O autor realiza a tradução prática, assim, da estrutura científica. No entanto, o valor maior da docência está na possibilidade criadora. Esse exemplo de formulação ilustra a negação de princípios essenciais da escola nova e o apelo para a transcendência das ações do mestre, a desqualificação da autonomia, o entendimento que a interação social é um mal, embora tenham sido valorizadas em outras passagens do texto. Um outro sentido para a concepção da escola nova pode ser depreendido do Manual Didático Práticas Escolares, composto por 2 volumes, produzido por Antônio Dávila. Dirigido para a disciplina prática de ensino do curso normal, o livro mobiliza vários dispositivos para afiançar sua qualidade. Está integrado a uma coleção, reproduz na orelha do primeiro volume pequenas avaliações positivas da obra feitas por profissionais da educação e descreve os cargos anteriormente ocupados pelo autor. As sucessivas edições comprovam a circulação dos livros e os prefácios dão ciências dela aos novos leitores. Esse manual, portanto, não é uma arma de combate, é instrumento de sedução, pois pretende apresentar uma síntese acessível dos conhecimentos necessários para o desenvolvimento dos programas do curso normal. O primeiro volume do manual trata de questões relativas à instituição escolar, discorrendo sobre mobiliário e ornamentação de classe, seleção e organização dos alunos, baseadas na avaliação do rendimento, registros e organização de horários e programas, associações de instituições escolares, festa e correspondência. Mas dedica-se principalmente ao trabalho docente na escola primária, abordando métodos e processos de ensino, a marcha das lições, a descrição do conteúdo a ser ensinado e a forma de fazê-lo, centrando-se no ensino da leitura, da linguagem oral e escrita, da aritmética, da história e da geografia. Do primeiro volume, que apresenta poucas alterações nas sucessivas edições, depreende-se o conjunto de conhecimentos necessários ao professor ideal. É capaz de realizar balancetes, registrar e acompanhar o movimento diário da biblioteca, organizar cientificamente a composição das classes e manter correspondência com pais e autoridades educacionais. Deve ser também um ávido leitor, além, é óbvio, de ensinar os alunos do curso primário a ler, escrever, calcular. Os preceitos sobre a escola nova estão presentes no manual, na sugestão de leituras, na escolha dos autores que têm citações apresentadas, na incorporações de orientações, sendo Lourenço Filho o autor mais referenciado, secundado pelo John Dewey. Todos os capítulos do primeiro volume de Práticas Escolares são organizados com a mesma estrutura. Tem início com uma citação introdutória ao tema, que é expandida num texto explicativo, seguida de uma seção denominada Problemas para Estudo e outra denominada Trabalhos Práticos, que podem repetir-se em diferentes partes do mesmo capítulo. E, ao final, apresenta-se bibliografia complementar sobre o tema.
A seção Problemas para Estudo é composta de um número variável de questões que incitam a releitura do texto para fixação do conteúdo. A seção Trabalhos Práticos é composta de uma lista variável de atividades a serem feitas pelo aluno leitor do curso normal ou pelo aluno da escola primária. Estes dispositivos evidenciam a dupla finalidade apregoada do livro. Desenvolve o programa da escola normal por meio de conteúdos e de atividades e apresenta recursos didáticos também para o professor em exercício da escola primária. Explicita uma concepção de formação docente que contempla elementos teóricos sintetizados no texto e que necessariamente devem ser fixados por meio de atividades aplicadas. Repetindo esse dispositivo em todos os capítulos, pode-se considerar que o texto enfatiza o domínio teórico das questões em curso e concebe a formação de professores como etapa privilegiada para o exercício da reflexão e do estudo sobre o contexto escolar. Trata-se de posse dos conceitos, observar, transformar os dados em gráficos, estudar casos específicos e pode-se inferir que a prescrição para a formação de professores alia recursos didáticos, como memorização, aprender fazendo e desenvolvimento da autonomia do aluno, próprias de duas concepções doutrinárias e, por meio delas, desenvolve habilidades profissionais tidas como necessárias. A discussão sobre os programas e horários escolares exemplifica o arranjo que determina a forma do livro. A afirmação de que o professor deve atender às necessidades sociais, considerando sua diversidade, bem como as fases de desenvolvimento do aluno e a graduação da matéria, transcrita de John Dewey, é acompanhada por trabalhos práticos dedicados ao estudo do programa em vigor no Estado de São Paulo, de programas específicos para a zona rural e para o litoral e de programas escolares estrangeiros. O manual apresenta, assim, variedade de possibilidades de uso, informação, consulta e incitação à elaboração própria. Este capítulo exemplifica a proposição de uma prática coerente com a diretriz de formar o professor por meio das leituras, do fornecimento de referências a partir das quais fosse desenvolvida a autonomia e a criatividade, e, assim, o modo de fazer aplicado à formação de professores espelha a concepção teórica que se pretendia implantar. Para que o futuro professor possa desenvolver a docência com autonomia, prescreve-se que ela seja exercida durante o período de formação, aliando leituras e realização de investigações próprias. Com elas, pode-se adquirir conhecimento sobre os problemas escolares e, mediante esse conhecimento, organizar a docência. Quando se trata do método de ensino a ser desenvolvido no curso primário, questão central na inovação de concepções, o autor não se posiciona de modo claro e ampara-se em citações. Critica a escola tradicional pelo uso excessivo da memória do aluno, propõe que se leve em conta as condições da classe e seu desenvolvimento mental, a necessidade de motivar o aluno e a previsão da continuidade de conhecimento. Estabelece como diretriz o Learning by Doing, que concede liberdade de ação ao aluno, entendida, no entanto, como pergunta, pesquisa e consulta. Assim, grande parte do manual é dedicada à síntese de concepções, à comparação entre elas e ao alinhamento à pedagogia renovada. Por meio da prescrição de atividades práticas, ofereceu possibilidades de treino e desenvolvimento das habilidades necessárias à docência, tais como leitura, comparação, elaboração de pensamento próprio, produção de material, conhecimento do ambiente escolar e sugestão para novos estudos e aprofundamento. Essa preparação tem seu significado ampliado no capítulo que aborda a execução da prática de ensino nas escolas normais. Dividido entre as imposições formais e as novas tendências, Dávila enaltece as potencialidades do método de projetos, descreve de modo assustador os perigos em que sua prática pode incorrer e apresenta planos para a realização de pequenos ensaios, a serem supervisionados por alguém mais experiente. Outro capítulo desenvolve os centros de interesse de De Crowley, nos quais devem ser abolidos os horários e o programa é único para a escolarização elementar, ainda que aplicado integralmente apenas com os alunos mais adiantados.
Assim, elementos centrais da Escola Nova estão recomendados para a formação de professores. Antônio Dávila afirma a crença no poder do livro para a mudança de mentalidades e, como autor, colabora nessa empreitada apresentando mais uma obra. A obra produzida, por sua vez, demonstra a viabilidade da crença, pois esse autor é também um leitor culto das referências da Escola Nova, capaz de traduzi-las em atividades práticas para a formação de professores. Essa tradução evidencia os limites que ainda se apresentavam para a efetivação dos aspectos nucleares das novas diretrizes no sistema educacional. Ao tratar dos métodos e dos processos de ensino, dos modos de fazer, apresenta em linhas gerais os perigos a serem evitados e as condições necessárias, remetendo-as para um futuro e para mudanças legais. A disposição para que as inovações metodológicas ocupam na organização do livro os capítulos finais permitem depreender que, após 10 anos de discussão e propaganda, as concepções escola-novistas permaneciam como objeto de discussão, e sua influência sobre as práticas restringia-se a atividades complementares e experimentações institucionais modelares, encontrando dificuldades para se efetivar no sistema educacional regular. O segundo volume do Manual Práticas Escolares pretende completar o primeiro, focalizando o ensino de outros conteúdos, ciências físicas e naturais, desenho da criança e desenho pedagógico, trabalhos manuais, educação física, educação rural e educação cívica. Há ainda um capítulo sobre avaliação do rendimento escolar e outro sobre reuniões pedagógicas e sua importância para a instituição. No entanto, diferencia-se bastante do primeiro, pois desequilibra o tratamento dado à relação entre exposição teórica e aplicação prática, sendo suprimidas as sessões problemas para estudo e trabalhos práticos. Esse volume é totalmente dedicado aos modelos de planos de aula, e assim o leitor priorizado parece ser o professor já atuando no ensino primário, não o aluno da escola normal. A ênfase nos subsídios para o professor em exercício pode ser acompanhada nas sucessivas edições com ampliação de conteúdos, planos de aula, quadros de palavras, modelos para cópia, ditado, exercícios de memória, reproduções, definições, etc. O autor afirma que tal procedimento encontra opositores, que o consideram um receituário para repetição mecânica. Pode-se perceber que, também no segundo volume do manual, a incorporação das novas concepções doutrinárias é relegada ao final do texto, indicando que não há ainda consenso sobre sua adoção. Se no primeiro volume a questão de como implementar os novos procedimentos é trabalhada como descrição de iniciativas sobre as quais há vantagens e desvantagens, no segundo volume elas são remetidas às reuniões pedagógicas, para as quais propõe-se o estabelecimento de um vocabulário conceitual comum, o conhecimento de práticas vivenciadas na escola pública paulista, para depois consagrá-las pelo uso. E, finalmente, a necessidade de atender aos programas estabelecidos, juntamente com as novas diretrizes conceituais. Quando comparado ao manual de Everardo Becker-Reuser, pode-se dizer que Antônio Dávila produz um avanço significativo nos procedimentos didáticos para a formação de professores. O processo de renovação pedagógica desenvolveu-se segundo a lógica de que o conhecimento teórico conceitual deve preceder as experiências práticas, para o qual concorrem diferentes estratégias que se serviam do livro como suporte e dos cursos de formação de professores como nível prioritário de intervenção. Essa interpretação é corroborada por outros estudos que se dedicaram, seja a outros manuais, ou seja aos estudos dos periódicos. Cabe, então, indagar sobre o papel desempenhado pelas diferentes versões do pensamento de John Dewey desenvolvidas após o período de propaganda mais sistemática. Com base nos dois manuais aqui analisados, pode-se afirmar sua importância evidenciada em citações e recomendações de leitura. O significado que lhe é atribuído, no entanto, é construído pelos autores dos manuais didáticos na interlocução com a conjuntura. E nessa conjuntura não deve ser menosprezada a presença de Lourenço Filho e Anísio Teixeira, leitores de John Dewey.
Beckhäuser põe em circulação uma interpretação da obra de John Dewey para criticar Anísio Teixeira, e Dávila remete a John Dewey sempre que autorizado pelas proposições de Lourenço Filho. Embora os manuais apresentem diferenças importantes quanto ao investimento na concretização dos princípios da escola nova, ambos impõem limitações decisivas às possibilidades de inovação e predispõem para a continuidade. As prescrições para a prática pedagógica são sempre acompanhadas da descrição dos erros a serem evitados, da necessidade de aprender primeiro para praticar depois, da supervisão e controle das experiências inovadoras. A necessidade de atendimento aos programas de ensino exarados pelos órgãos superiores, invocadas pelos dois autores como um dos entraves para a adoção de novas práticas, pode ser compreendida sob outra perspectiva. A manutenção dos programas foi o elemento decisivo para a construção da tradição seletiva. Na tensão entre velhas e novas concepções, a hegemonia foi conquistada por meio do dispositivo que assegurava a racionalidade e o controle do sistema em detrimento da experimentação autônoma. Os programas foram um instrumento para controlar e orientar o trabalho docente e impuseram limites à autonomia e à liberdade, elementos centrais da escola nova. Seus divulgadores no Brasil explicitaram um projeto de longa duração, que é a temporalidade própria dos processos de mudança de mentalidade, que, em seu desenvolvimento, evidenciou a tensão entre concepções e experiências práticas, cujo sentido ainda não estava plenamente definido no período, e concorreram para a criação dessa estrutura de sentimento de que nos fala Raymond Williams, tanto a efervescência dos anos iniciais, quanto as atividades escolares cotidianas prescritas nos manuais, sem que seja possível estabelecer-lhes um marco preciso, que, aliás, ainda encontra-se aberto. Então, não se trata apenas de afirmar que os manuais incorporam uma tradição escolar pouco permeável às inovações, mas sim de compreender a força modeladora ativa dessa tradição para a qual esse tipo de impresso contribui decisivamente, pois um mundo diferente, aqui é uma citação do Sertor, o mundo diferente do leitor se introduz no lugar do autor. Essa mutação torna o texto habitável, à maneira de um apartamento alugado. Desenvolvendo a metáfora, pode-se dizer que é isso que os autores dos manuais fazem com as teorias. Leem as proposições teóricas e, consequentemente, as inovações a partir das suas experiências e apropriam-se delas como usuários. A teoria, esse apartamento alugado, é transformada em procedimentos reconhecíveis e familiares, conjugados a elementos novos impostos pela necessidade de inovar. A combinação dos elementos novos e dos elementos antigos se dá com base nas necessidades do usuário, que joga e compõe novos arranjos. Nesses arranjos, nada é completamente novo, pois isso geraria desconforto e estranhamento. Novo é o lugar teórico produzido por um agente externo, que deve ser reconhecível pelo usuário, tanto nos elementos familiares conservados, quanto nas inovações introduzidas. É, portanto, a partir de práticas conhecidas que o novo adquire significado, como uma melhoria, um avanço e um aperfeiçoamento, tendo em vista a permanência dos objetivos. Eu espero que os estudos que fazemos hoje sobre o passado educacional e seus autores contribuam para a formação de professores que realizamos no presente. Muito obrigada.